Talvez você esteja esperando por um milagre há anos. Talvez você já tenha até perdido as forças. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que o seu milagre está mais próximo do que você imagina. Fica comigo até o final dessa mensagem, porque hoje Deus quer renovar a sua esperança. Meu nome é Marlon Silva e aqui no canal Fé em Movimento eu compartilho palavras que transformam vidas, baseada na Bíblia e naquilo que o Espírito Santo tem ministrado em meu coração. Se você quer ficar mais perto de Jesus, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma mensagem que eu irei trazer para você. Bora pro vídeo. Que venho aqui hoje trazer uma passagem bíblica que está lá em Marcos capítulo 2, que é a cura do paralítico. Hoje nós vamos entender um pouco sobre fé, sobre crer e sobre não desistir em momento algum na sua caminhada, no seu processo, para receber o seu milagre. Então gostaria que os irmãos que estão com a palavra pudessem abrir comigo lá em Marcos capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 12. E a palavra de Deus vai dizer assim, acompanha aqui comigo. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Amém, meus irmãos? Então aqui, essa história nos conta a história de 4 homens que pegaram seu amigo paralítico e levaram até a presença de Jesus para que ele fosse curado daquela doença de não poder, se locomover. Olha só que história bacana, que história bonita, mas como toda história que tem um final feliz, durante essa história há um percurso às vezes de dor, de sofrimento, de problemas, de falta de fé, de falta de crença. Mas quando nós pegamos a história desses amigos e desse paralítico, nós vemos que não foi fácil, pois a partir do momento que eles entendem que Jesus ele está na cidade, ele está ali, eles criam uma fé, eles começam a crer que se eles levarem o paralítico até a presença de Jesus, Jesus ele pode operar um milagre na vida desse paralítico. E a partir do momento que eles pegam esse paralítico na sua cama e vão levar até Jesus, eles se deparam com a primeira dificuldade, com o primeiro problema. Ao chegar lá, a multidão era tão grande, tantas pessoas estavam ali para escutar Jesus, para ver Jesus, que eles não conseguem levar o seu amigo até dentro da casa perto de Jesus. E muitas das vezes assim vai ser na nossa vida. O percurso até o nosso milagre, a gente alcançar aquele milagre que nós tanto buscamos, que nós tanto desejamos, ele não vai ser fácil. Vai haver pedras no caminho, vai haver dificuldade que nós teremos que enfrentar. Mas o que nós não podemos, em hipótese alguma, é parar. Porque aquele que tem fé, aquele que crê, ele não para. Em meio à dificuldade, ele procura, ele busca alternativas para que ele chegue até o milagre dele.
Então a Bíblia vai nos contar que ao deparar com aquela multidão, um ou todos, a Bíblia não nos fala, mas vamos aqui imaginar, né? Nós com a nossa mente, né? Vamos ilustrar. Um pensa assim, e aí? Um pergunta pro outro, como é que a gente vai fazer? E agora? A gente não vai conseguir chegar na presença de Jesus, acabou, não tem mais jeito. Mas um ou todos pensam assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar pelo telhado. Vamos abrir o telhado e descer ele até a presença de Jesus. E olha que forte, irmão. Por isso que é importante a gente caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Caminhar com pessoas que não vai deixar com que eu e você, a gente pare no meio do caminho. Pessoas que vai fazer com que a gente enfrente as dificuldades. Então olha a atitude de fé do amigo desse paralítico. Olha a atitude de fé dos amigos dele em meio àquela situação adversa, em meio àquele problema, aquela dificuldade. Eles poderiam muito bem ter virado para o amigo dele e falado assim, nós tentamos te ajudar, nós te carregamos até aqui, nós acreditávamos que poderíamos te colocar na presença de Jesus para que ele operasse o milagre, mas infelizmente a multidão é grande, a gente não pode, não tem como. Eles poderiam ter dado N desculpas, mas não. A fé deles era tão grande, a crença deles era tão grande que Jesus poderia operar um milagre na vida daquele paralítico, que eles procuraram uma solução para passar por cima daquele pequeno problema que era aquela multidão, que era não poder chegar na presença de Jesus. Então eles falam, vamos tirar o teto. E olha só, o primeiro trabalho, subir na casa, tirar o teto. Segundo trabalho, subir aquela cama com aquele paralítico até lá. Então imagina, eles devem ter arrumado alguma corda, alguma escada, sei lá, é até difícil a gente imaginar. Mas eles conseguiram. Eles levaram ele até lá. E eles descem o paralítico na presença de Jesus. E quando Jesus vê aquilo, ele, creio eu, que ele fica surpreso, mas olha o que ele fala. Olha só o que ele vai falar no verso 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa luta, aquele motivo de não desistir, aquela persistência durante o processo, durante a caminhada, ele será reconhecido. Jesus, ele olha e fala, olha só a fé. Olha como essas pessoas têm fé. Eles desceram uma pessoa na cama até a minha presença. E irmãos, e os pecados daquele paralítico, ele foi perdoado. Então o que eu entendo e o que vocês têm que entender, que nós não alcançaremos o nosso milagre se os nossos pecados não forem perdoados. Se a gente não deixar a prática do pecado para trás, aquilo que nós temos ou fizemos de errado ficar para trás, nós não vamos alcançar o nosso milagre. Nós, em hipótese alguma, vamos alcançar o milagre. Mas aí você me fala, pô, Marlon, mas os caras tiveram aquele trabalho todo, tiraram o telhado, desceram o paralítico para que os pecados dele fossem perdoados, mas ele não queria que os pecados dele fossem perdoados. Ele queria que ele voltasse a andar, que ele voltasse a se locomover. Mas sabe o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus primeiro, ele perdoa os pecados. E a partir daquele momento, a gente vai ver na palavra que os mestres da lei que estavam ali começam a se questionar quem era aquele que até pecado perdoava, que ele estava blasfemando contra Deus. E Jesus, ele se vira para eles, porque Jesus, ele lê o meu e o seu pensamento, o meu e o seu coração. E ele fala, por que vocês estão pensando nessas coisas? Será que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aí o que Jesus faz? Ele vira para aquele paralítico e ele fala, levanta. Olha só, lá no verso 10, ele vai dizer assim, pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Então, irmãos,
Jesus, ele provou para aqueles mestres da lei e para todos aqueles que estavam ali que ele pode fazer qualquer coisa. Assim como ele perdoa o meu e o seu pecado. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados são perdoados 70 vezes 7. E às vezes a gente, por não entender, a gente começa a multiplicar para ver quantas vezes a gente pode pecar. E se a gente for fazer essa conta, a gente já até ultrapassou ela faz tempo. Quando a Bíblia diz 70 vezes 7, ela está dizendo que Deus ele vai sempre estar disponível a nos perdoar. Porém, ele ali queria mostrar para todos que ele é aquele que perdoa, mas ele também é aquele que cura e opera milagre. Então, irmãos, olha como o milagre aconteceu. Olha todo o processo, olha todo o caminho do milagre. E aí eu queria abordar 3 pontos importantes dessa passagem bíblica. Primeiro, fé. A partir do momento que eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum, eles falaram, opa, é hoje que o milagre vai chegar. Então eles tinham fé que se eles movessem o paralítico até a presença de Jesus, ele poderia ser curado. Segundo ponto importante, crer. Eles creram o momento todo. Ah, mas por que você disse que eles creram o momento todo? Se eles não tivessem fé e se eles não crescem que Jesus poderia operar um milagre na vida do paralítico, nessa primeira dificuldade, quando eles se depararam com aquela multidão e não conseguiram entrar, eles teriam desistido. Eles não teriam tentado uma nova possibilidade. Terceiro ponto, muito importante pra gente: não parar. Não pare. Não deixe que as pessoas te parem, não deixe que as pessoas travem o seu milagre. Porque se você tiver fé, se você crer, se você não parar, no momento certo, o momento escolhido por Deus, ele vai liberar o seu milagre. Porque eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. Deus, ele ainda não entregou o seu milagre, porque você ainda não está preparado para receber. Deus, ele não vai deixar que uma bênção se torne maldição na sua vida. E aí você vai me perguntar, Marlon, como assim? Irmãos, eu tenho um filho de 5 anos aqui dentro da minha casa. E eu não vou pegar, por exemplo, um iPhone 14, que para muitos é uma benção, é um instrumento de trabalho, outros é por toda a funcionalidade, e vou entregar na mão do meu filho de 5 anos. Por quê? Porque ele não vai saber usar aquilo que eu estou entregando para ele. Então o que vai acontecer? Aquela bênção vai se tornar uma maldição, um grande presente, ele vai quebrar, ele vai estragar, vai acabar me chateando, eu vou acabar ficando bravo com ele, ele também vai acabar ficando bravo porque ele não sabe usar, porque ele estragou, porque ele perdeu aquilo. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Jesus, ele tem o melhor para mim, para você. Mas primeiro a gente tem que passar pelo caminho, pelo processo, a gente tem que ser preparado. Então olha o caminho desse paralítico. Ele saiu de casa, eles percorreram uma distância, chegaram lá, opa, primeira dificuldade, e aí o que nós vamos fazer? A gente não vai parar, eles continuaram crendo. Eles continuaram tendo fé, eles não desistiram. Subiram, desceram o paralítico até lá. Chegou lá, Jesus vira para o paralítico e fala, seus pecados estão perdoados. Ele deve ter falado assim, pô, ele deve ter pensado assim, pô, Jesus, mas eu vim aqui para me voltar a andar. Eu não vim aqui para o Senhor perdoar meu pecado. Creio eu, né? Isso é algo que é minha opinião, é algo que eu estou imaginando. Estou tentando colocar vocês para vocês imaginarem a situação. E aí depois Jesus vira para ele, pega a sua cama. Levanta, pega a sua cama e anda, vai embora, vai para sua casa. Ele levanta, ele pega a cama dele e vai para casa. E aí você me pergunta, mas ele não poderia deixar a cama ali e ir embora? Irmãos, assim como aquele homem levou a cama dele, muitas das vezes nós carregamos cicatrizes na nossa vida que é para a gente lembrar de onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou. Então a cama era para ele lembrar que os pecados dele estavam perdoados, que Deus ele curou ele, operou um milagre na vida dele e que a partir daquele momento ele teria que ser nova criatura, viver uma nova vida para que aquele milagre não se tornasse maldição na vida dele.
porque a partir de agora ele não ficaria mais numa cama, ele poderia se locomover, mas quais são os lugares que ele iria acessar? Então assim somos eu e você. Você está buscando o seu milagre dia após dia, você está crendo, você está tendo fé, você está orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, você está passando pelo processo, você está no caminho do seu milagre. Mas e quando o milagre chegar? Ele será bênção na sua vida ou será maldição? Então, irmãos, eu gostaria que quem puder abrisse a palavra comigo em Hebreus 11, capítulo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, quanto tempo será que esse rapaz ele esperou por sua cura? Mas ele tinha certeza, sabe? Porque ele tinha fé. Ele tinha certeza que em algum momento da vida dele, Deus poderia operar esse milagre. E você tem certeza do seu milagre? Ou você está só caminhando por caminhar? Você está só passando pelo processo por passar, dizendo, se Deus fizer, tá bom. Não, irmão, você tem que ter certeza. A fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas nós temos certeza que vai acontecer. Então, os 3 pontos: fé, crença e não desistir. Se você tiver fé, se você crer, se você não desistir, eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar o seu milagre. Amém? Então, irmãos, eu sei que o dia de hoje, no nosso dia a dia, às vezes é corrido, né? É criança, é trabalho, são várias coisas que faz a gente viver uma vida assim muito corrida. Mas tire um tempo para Deus, irmão. Tire um tempinho para Deus. Comece com 10 minutos, daqui a pouco você vai estar em 20, 30, 1 hora do seu dia. Assim que você levantar, lembra de Deus. Senhor, pega na minha mão, caminha comigo. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente. Na hora de deitar, agradece pelo seu dia. Pega a palavra, lê a palavra, comece a entender o processo, comece a entender aquilo que você tem que fazer para alcançar o seu milagre. E eu tenho certeza que você ainda vai testemunhar o seu milagre. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos, que todo aquele que crê, o milagre dele vai chegar. Se você tiver fé, se você crer, assim como os amigos daquele paralítico, eles tiveram fé, eles ajudaram ele. O paralítico, ele creu, porque ele deixou que os amigos o levassem até lá. Depois ele acreditou, ele creu que os amigos conseguiriam colocar ele na presença do Senhor. E eles não desistiram. E assim ele alcançou o milagre que ele tanto esperava. Assim eu creio que será na sua vida. Tenha fé, creia. E continua no caminho. Tá difícil? Continua no caminho. Tá doloroso? Continua no caminho. Marlon, eu quero desistir. Não para. A Bíblia vai dizer que é melhor 2, porque se um cair, o outro vai levantar esse que caiu. Então, assim como esse paralítico tinha esses amigos para que levasse ele na presença de Jesus, porque sozinho ele não conseguiria, ele não podia andar. Eu e você, nós temos que estar juntos, com pessoas que estão no mesmo propósito que nós, caminhando junto, nos fortalecendo, para que a gente alcance o nosso milagre. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês utilizem dessa ministração, das chaves que aqui foram liberadas, para que vocês alcancem o milagre de vocês e que vocês testemunhem que Deus, Ele é um Deus que opera cura, milagre, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês e permaneçam no caminho, que no final dele o milagre de vocês se encontram lá. Talvez você tenha chegado nesse vídeo cansado, ferido, esperando por algo. Mas Deus te convida a se levantar, deixar tudo para trás e seguir em frente. Se essa palavra te tocou, comenta aqui que eu quero orar por você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa ministração.
Ah, eu deixei na descrição o link da Bíblia que tem me ajudado a crescer na fé. Dá uma olhadinha lá, pode ser um próximo passo poderoso na sua caminhada com Deus. Fé que move, vida que transforma. Nos vemos no próximo vídeo.